bem, já estamos de volta, vamos para o nosso terceiro bloco. Aula de hoje, processo penal. Primeiro bloco, procedimento comum ordinário. Segundo bloco, sentença. Terceiro bloco, veremos as nulidades. Vamos revisar o procedimento comum ordinário. Vamos revisar a sentença e ver, que nós não vimos, o princípio da congruência, emendatio libelli e mutatio libelli, respectivamente, artigos 383 e 384 CPP. Este tema já caiu e vai cair de novo. Todos temas afins, para só então chegarmos às nulidades. Então, na telinha comigo, eu vou abrir uma página nova e eu vou revisar contigo o procedimento comum ordinário. O procedimento comum ordinário. Como nós vimos, a primeira fase é a fase da rejeição ou recebimento da denúncia ou queixa. Vamos lembrar, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, que é o titular da ação pública. Quem oferece a queixa é o querelante, a vítima, que é o titular da ação privada. Então, há um oferecimento de uma acusação, uma imputação, e aí o juiz toma uma decisão, é a primeira fase. O juiz rejeita ou recebe. Vamos lembrar que as hipóteses de rejeição estão no artigo 395 do CPP. Aqui o juiz não ingressa no mérito. Todas as hipóteses de rejeição são hipóteses formais ou processuais. Inépcia da denúncia, falta de pressuposto processual, falta de condição da ação, falta de justa causa. Se o juiz não rejeitar, ele irá receber a denúncia ou queixa. E aí, ele manda citar o réu. Citação do acusado. O juiz manda citar o acusado para um fim. É a fase 3. Para ele oferecer resposta escrita à acusação. A resposta escrita à acusação em 10 dias. Como eu te disse, esta resposta escrita à acusação em 10 dias é necessária, é imprescindível, sob pena de nulidade absoluta. Você quer ver? Vem para a tela comigo. Abri o Código de Processo Penal. Dentro do CPP, eu vou pular lá para o 396. 396 e 396A. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Na resposta, lembra o princípio da concentração da matéria de defesa? O acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. É como eu te disse, esta defesa é obrigatória. Se ela não vier aos autos, está tudo nulo. Nulidade absoluta. A resposta escrita à acusação no prazo de 10 dias é imprescindível. Faz parte do princípio da ampla defesa. Combinado? Voltei. Depois da resposta escrita à acusação, o juiz irá decidir. Ele toma uma decisão.
Esta decisão diz respeito à absolvição sumária. A absolvição sumária do artigo 397 do CPP. Ao contrário das hipóteses de rejeição, que não dizem respeito ao mérito, são questões processuais, como eu te disse. Inépcia da denúncia, falta de pressuposto processual, falta de condição da ação, falta de justa causa. Então, ao contrário das hipóteses de rejeição, 395, as hipóteses de absolvição sumária, 397, dizem agora sim respeito ao mérito. Olha na tela, de novo o CPP. Vou descer para o 397. Existência manifesta de causa excludente da ilicitude. Existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo inimputabilidade. O fato narrado evidentemente não constitui crime. Está extinta a punibilidade do agente. Estas são as hipóteses de absolvição sumária do 397. Então aqui o juiz sim vai enfrentar o mérito. Se o juiz não absolver o réu sumariamente, quinta fase, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Esta audiência, eu te falei, ela tem que acontecer no prazo de até 60 dias. E nesta audiência serão ouvidos, nesta ordem, primeiro o ofendido, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e só no final o réu será interrogado. Se esta ordem for descumprida, nulidade absoluta. A única inversão que poderá acontecer é alguma testemunha de defesa ser ouvida antes da de acusação, se houver pedido da defesa ou concordância dela. Se não, nulidade absoluta. Lembre que no procedimento comum ordinário, cada parte poderá rolar até 8 testemunhas. É o artigo 401 do CPP. Depois, nós temos a fase das diligências. Diligências é a fase do 402. Lembrando que, abri a lei, só podem ser requeridas diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Não é qualquer pedido. E aí, segue-se a ordem 7 das alegações finais orais ou memoriais escritos e a sentença, porque os artigos de lei são os mesmos. O Código de Processo Penal diz que o rito é oral, alegação final oral, mas que o juiz pode concordar com a substituição dos debates por memoriais escritos em 5 dias. São duas as circunstâncias que fazem com que isto ocorra. Você lembra? Vem para a tela. Tá aqui, ó, Código de Processo Penal. A primeira hipótese é a complexidade do caso. 403, parágrafo 3º. A segunda hipótese é o número de acusados. Então lembra o que eu já te disse. Se houver alegação final oral, debate, o juiz tem que decidir de forma oral, sentença oral, julgamento. Se a alegação final for por escrito, se chama memoriais, em 5 dias, o juiz vai decidir por escrito, sentença em 10 dias. E aí, como eu já te falei, nós temos o registro de tudo o que aconteceu
na audiência. Registro da audiência. Então veja, eu já construí um mapa mental aqui com você. Dê um print, tire uma foto com seu celular. Este é o procedimento comum ordinário. Primeira fase, rejeição ou recebimento da denúncia ou queixa. Segunda, citação do acusado. Terceira, resposta escrita à acusação. Quarta, absolvição sumária. Quinta, audiência de instrução e julgamento. Sexta, a fase das diligências. Sétima, alegações finais, orais ou memoriais escritos. Oitava, sentença. E nona, registro da audiência. Pronto! Você está vendo como está mais fácil agora? Nós estamos recapitulando os temas e é o que nós faremos agora com a sentença. Então vem comigo, eu vou agora, olha aqui, para a revisão da sentença. Eu te disse que quando nós falamos em sentença, você tem que lembrar, existe uma sentença absolutória. Absolutória, que é própria, que é imprópria e que é sumária. E do outro lado, existe uma sentença que é condenatória. Olha outro mapa mental. Quando a sentença é absolutória própria, o juiz não aplica nada, nem pena e nem medida de segurança. Agora, quando a sentença é absolutória imprópria, o juiz reconhece o fato típico ilícito e impõe ao réu uma medida de segurança. Na absolvição imprópria, o réu é inimputável e ele recebe medida de segurança, que pode ser de internação ou de tratamento ambulatorial. Artigo 96 do Código Penal. E nós temos ainda a absolvição sumária. Olha lá. A absolvição sumária. Lembrando que a absolvição sumária, ela está no artigo 397 do CPP, nós já lemos. E também veremos na nossa aula de júri, nós teremos uma aula sobre o júri. Isto será na nossa próxima aula sobre o júri. Nós veremos o artigo 415 CPP. Eu vou colocar assim, júri, no procedimento do júri. É a absolvição sumária. Depois nós temos a sentença condenatória. A sentença condenatória. E dentro da sentença condenatória é que nós vamos estudar o chamado princípio da congruência. Ou eu vou botar correlação. O princípio da congruência ou da correlação. Ou seja, a sentença, ela tem que guardar uma congruência, ela tem que guardar uma correlação, uma consonância com o fato delituoso que está descrito na peça acusatória. Ou seja, o juiz não pode julgar extra petita. O juiz não pode julgar ultra petita. O juiz tem que julgar de acordo com o que está na peça acusatória. Seja a denúncia do MP, seja a queixa do querelante na ação privada. Este é o princípio da congruência, da correlação. Deve haver uma consonância entre o fato que está na sentença e o fato que vem na denúncia ou na queixa. Olha de novo. Deve haver esta congruência, esta correlação. É vedado ao juiz julgar extra petita, fora do pedido. É vedado ao juiz julgar ultra petita, além do pedido. Então, por exemplo, extra petita, o juiz reconhece outro crime que não está na denúncia. O promotor pediu a condenação pelo crime A, o juiz condenou, mas pelo crime B. Julgou extra petita, fora do pedido. Não pode. Como é vedado julgar ultra petita, além do pedido.
O MP pediu a condenação por furto simples. O juiz condenou, mas por furto qualificado. Julgou além do pedido. Não pode. Este é o princípio da correlação, da congruência, da consonância entre o fato que está na peça inicial acusatória e o fato que vem decidido pelo juiz na sentença. E aí entram as figuras, vem comigo para a tela, as figuras da emendácio e da mutácio. Emendácio com o T, escreva emendatio e pronuncie emendácio, libelli. Artigo 383 CPP. Depois, mutatio com o T, libelli. Artigo 384 CPP. Então, vamos para dentro do CPP e eu começo te mostrando. Dentro do CPP, o 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Veja, o fato já está na denúncia ou queixa. Não apareceu nada novo durante a instrução. Se o fato já está na denúncia ou na queixa, o juiz pode condenar por outro crime. Por quê? Há um brocardo latino que diz narra mihi factum dabu tibi ius. Narra mihi factum dabu tibi ius. Narra-me os fatos que eu te darei o direito. O réu se defende do fato que está narrado na acusação e não da capitulação do promotor ou do querelante. O réu se defende do fato que está narrado e não da capitulação. Portanto, se o fato está narrado, o juiz pode entender que é o crime XYZ, diferente do promotor, se for o caso, ainda que aplique pena mais grave. Não há aditamento, porque não há surpresa, porque o fato já está narrado na denúncia ou na queixa. Leia de novo comigo. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Então, imagine comigo, o MP oferece uma denúncia por furto. Por furto. E o juiz entende que é estelionato. Ele pode? Pode. Se está narrado o fato na denúncia, pode. E se fosse o contrário? Porque, veja, o estelionato tem pena de 1 a 5. O furto qualificado de 2 a 8. O MP narrou um fato dizendo é estelionato no final. O juiz leu e disse, não, para mim é furto qualificado pela fraude. São crimes muito próximos, né? O juiz vai condenar por furto qualificado pela fraude e vai aplicar pena maior. Pode? Pode. Porque o fato já está narrado na denúncia. Não há surpresa para a defesa. A defesa se defende do fato e não da capitulação. É diferente da mutatio libelli. Na mutatio libelli, o fato não está na denúncia ou na queixa. Ele surge, é uma surpresa. Olhe o CPP. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o MP deverá aditar a denúncia ou queixa. O MP deverá aditar no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente. Está aqui a mutácio. Agora é diferente. Agora vamos imaginar que o MP acusou o réu de ter praticado furto. Furto, crime patrimonial sem violência ou ameaça. Só que durante a instrução a vítima vem e diz, juiz, ele apontou uma arma para mim, mas então é roubo, não é furto, para tudo. Na denúncia não está a questão da arma,
Então é uma surpresa para a defesa, o juiz não pode sair condenando, porque haveria ofensa ao princípio da ampla defesa. Então o juiz para tudo, vista o MP, para aditar a denúncia, dizer não é furto, como está originalmente, é roubo. Começa tudo de novo. Inquiridas as testemunhas, o réu interrogado, para que não haja alegação de surpresa, para ser respeitado o princípio da ampla defesa. Esta é a mutatio libelli. Atenção, por fim, para a súmula do Supremo de número 453. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar, não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Em outras palavras, não cabe mutácio em segundo grau, na segunda instância. Eu não falei emendácio, eu falei mutácio do artigo 384. Não cabe no segundo grau, não cabe na segunda instância. É a súmula 453 do nosso STF. Ok. Bom, vamos para as nulidades. Eu quero começar te falando do princípio do prejuízo. Professor, o senhor escreveu francês? Sim. Eu escrevi por quê? Porque é assim que aparece nas decisões. Assim está nos livros. Assim vem nas provas. Pas de nullité sans griffe. Olha aqui. O princípio do pas, tem o S, né, mas não se pronuncia pas de nullité sans griffe. É o princípio do prejuízo. Diz o artigo 563 do CPP. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. É o princípio do prejuízo. E eu os lembro que nas nulidades absolutas, a doutrina diz que o prejuízo é presumido. E nas nulidades relativas, que o prejuízo tem que ser demonstrado. No entanto, olhe a jurisprudência do STF. Eu peguei aleatoriamente uma decisão do que é a jurisprudência do STF. Abre aspas. O princípio do pas de nullité sans griffe exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Você está vendo? O STF sepultando o que diz a doutrina. Porque a doutrina diz, na nulidade absoluta o prejuízo é presumido. Na nulidade relativa tem que ser demonstrado. Não, para o STF tudo tem que ser demonstrado. Não se presume prejuízo para o STF. Tem que ser demonstrado o prejuízo também na nulidade absoluta. Tá? Bom, súmula 523 do STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Então lembra, falta de defesa, nulidade absoluta. Deficiência de defesa, nulidade relativa, porque tem que ser comprovado o prejuízo conforme prevê a doutrina. Tá bom? Chegamos no princípio da permanência da eficácia dos atos processuais penais. No processo penal, os atos devem ser declarados nulos pelo juiz, permanecendo válidos até esse momento. Ou seja, o ato é válido até o juiz dizer que não é. É o juiz que decreta a nulidade. Então, o ato é válido até a decisão judicial. Princípio da permanência da eficácia dos atos processuais penais. Nós temos o princípio da causalidade. Artigo 573, parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. 573, parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Princípio da causalidade no processo penal. Tá? Cheguei no princípio da convalidação dos atos processuais penais.
Este princípio visa a sanar o defeito de algum ato nulo, ocorrendo a sua convalidação. Não se aplica às nulidades absolutas, somente às relativas. Convalidação dos atos processuais. E eu te trago aqui alguns exemplos, algumas hipóteses. 567 CPP. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, olha a convalidação, mediante a ratificação dos atos processuais. São hipóteses de convalidação, é um princípio. Nós temos o princípio da instrumentalidade das formas. As formas não são um fim em si mesmo, existindo para servir ao bom andamento do processo e gerar a sentença final. Assim, se o ato processual cumpriu a sua finalidade e não houve prejuízo para as partes, ainda que não tenha sido seguida a forma prescrita em lei, não haverá nulidade a ser declarada. É isto que nós temos que verificar. O ato cumpriu a sua finalidade? Cumpriu. Houve prejuízo para alguém? Não, não houve. Bom, princípio da instrumentalidade. Ainda que não tenha seguido a forma prevista em lei, a forma legal, não vamos decretar qualquer nulidade. Princípio da instrumentalidade. Olha o que diz o 566. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Está aqui, instrumentalidade. Olha o 572.2. As nulidades previstas no 564.3 D e E, segunda parte, e G e H, e inciso 4, considerar-se-ão sanadas. 2. Se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Está aqui. Se praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Tá? Bom, eu quero te mostrar que o título, na verdade, das nulidades, ele começa no 563 do CPP. Só para você saber onde estão as nulidades no CPP. Há um título das nulidades. Vem para a tela. Começa no 563. Então, artigos referentes às nulidades. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570. 571, 572, 573. Este é o título das nulidades, tá? 563 a 573 do CPP. Joia? Bom, eu quero te mostrar agora a questão das súmulas do STF. Nós temos muitas súmulas que você tem que cuidar, porque estas súmulas caem nas nossas provas da OAB. Primeiro, a súmula das algemas. A súmula vinculante 11 do Supremo. Vem para a tela. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Algema lembra polícia. Polícia lembra PRF. O que tem a ver? Tudo. Quer ver? Você vai ver o meu macete. PRF, a Polícia Rodoviária Federal, né? Quais são os casos em que cabe algema? Perigo, P. A integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro. Resistência, R.
e fundado receio de fuga, F. São esses casos. Perigo, resistência e fuga. Lembra da PRF. Depois, súmulas agora não vinculantes. 155 é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. 156 é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. 160 é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. 206 é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. 706 é relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. 707 constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não assuprindo a nomeação de defensor dativo. 708 é nulo o julgamento da apelação C, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. E 712 é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Então leia e releia estas súmulas. Elas fazem parte do teu treinamento aqui dentro do processo penal. Ok? Nos encontramos no próximo bloco.